E aí, turminha do nono B, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Chegou o grande momento, então, de vocês estarem fechando comigo as médias de vocês. Já pegaram as médias de matemática, agora são as médias de humanidades, ok? Nono B, humanidades. E a gente vai, conforme eu disse a vocês, que a gente essa semana ia ter uma posição sobre como a gente ia trabalhar. Eu decidi que essa terceira unidade, como ainda é parte de 2020, eu vou manter o ciclo de atividades. Vocês não farão tantas atividades como fizeram o ano passado. Deixa eu aparecer aqui, peraí. Oi. Então a gente não vai fazer tanta atividade como a gente fez na unidade passada, mas nós teremos 5 atividades essa unidade, ou seja, cada uma vai valer 2 pontos. Essas unidades, essas atividades, elas vão estar mais voltadas para matemática, tá bom? Das 5 provavelmente, não sei se todas, mas a grande maioria vai ser sobre matemática. E aí a gente vai estar fechando esse ciclo, porque a partir da quarta unidade, que a gente já é propriamente dito nono ano, a gente vai fazer um trabalho diferente, tá bom? Mas aí eu só vou falar isso mais adiante. Só que essa unidade agora vocês aproveitem ao máximo para fechar com chave de ouro as melhores notas de vocês das 3 unidades, porque a partir da quarta unidade vai ser diferente o sistema. Não vai ser bruto, como diz o Zé Bueno, mas vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá, preparados para a gente não ter muita delonga. O tempo é curto e aí a gente precisa trabalhar com essas nossas notas. Conforme vocês estão vendo aí na tela, então nós temos nossa primeira semana da terceira unidade. Então unidade 3, semana 1 de um total de 15. E aí vai ser aquela sequência. Unidade 3, semana 2, total 16. Unidade 3, semana 3, total 17. Até a gente completar 7 semanas, que equivale à terceira unidade, que vai totalizar 21 semanas, tá certo? E aí depois a gente vê como é que vai ficar o nosso esquema de avaliação. Mas vai mudar, eu já decidi isso. Bem, então vocês estão vendo aí a nossa aula de hoje, aula 71, a nossa videoaula do YouTube, né? E antes dessa videoaula nós tivemos as nossas semanas aqui de atividades. Aí eu quero voltar para vocês verem que na semana 7 a gente não teve nenhum link de postagem de atividade. Nós tivemos um podcast sempre nas segundas-feiras, plantão de orientação de manhã na sexta e videoaula já de correção à tarde na sexta-feira, ok? E aí, na semana 6, a gente teve um peso maior de atividades. Por quê? Porque nós tivemos o podcast na segunda, e aí vem sempre o nosso padrão. Videoaula, atividade. Videoaula, atividade. Certo? Então nós tivemos uma atividade aqui, que foi a 12. Uma atividade aqui, que foi a 13. E aí nós tivemos aula no sábado. E aí o que eu fiz no sábado? Eu dei aula de manhã só no YouTube, mas com 2 atividades. Então nessa semana 6 vocês tiveram 4 atividades postadas. Aí a gente volta aqui para a semana 5 e aí segue um padrão normal. Podcast na segunda, videoaula, exercício, plantão de orientação e o link para quem não assistiu ao vivo. Então sempre a nossa postagem é assim. Podcast, videoaula, atividade. Então aqui, ó, a nossa quinta atividade, que é a atividade 11. Aí a gente vem agora, semana 4, mesmo esquema, ó. Podcast, videoaula, atividade, plantão de orientação e link. Então aqui a nossa sexta atividade, a atividade 10. Aí vem agora, ó, a semana 3. Mesma coisa, a nossa sétima atividade, atividade 9. Aí vem semana 2, a nossa oitava atividade, atividade 8. E aí vem a primeira semana da unidade 2, que aí também foi uma semana atípica, que nós tivemos 2 atividades postadas, ó. Atividade 6
e a atividade 7. Então, totalizando 10 atividades. E aí a gente teve uma semana atípica, porque no sábado, que foi letivo pra gente também, nós fizemos as correções das atividades da primeira unidade. Então, a diferença foi essa. Foram 2 semanas mais longas, mas essa primeira semana da segunda unidade também serviu para fazer essa correção na aula do sábado. Ou seja, meu povo da matemática, se nós tivemos 10 atividades, cada uma valeu 1 ponto, ok? Então, cada uma valeu 1 ponto. Foram atividades simples. Algumas vocês vacilaram, não fizeram, deixaram de entregar, entregaram atrasado. E aí, se valia 1 ponto, entregou atrasado, ela só vale meio, né? Então, aí já vai se prejudicando, tá vendo? E agora, na segunda unidade, na terceira unidade, que eu já falei que a gente só vai ter 5 atividades, provavelmente. Então, já sabe, se não entregar no prazo, aí vale 2. Se não entregar no prazo, só vai valer 1. Então, fiquem atentos para vocês não se prejudicarem, tá bom? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui como é que o Google faz a avaliação de vocês. Levando em conta o quê? Porque eu estou falando aqui de nota, 10 atividades, cada uma valeu 1 ponto, mas vocês sabem que a gente faz a avaliação de forma percentual, não é? Então, a gente combinou dessa forma, até a terceira unidade eu vou fazer assim. Então, tá aqui, ó. Eu pulei aqui, eu escondi a primeira coluna, antes que vocês me perguntem, porque é aquela coluna que aquela atividade aquela pergunta que eu faço, toda unidade. Você já fez todas as atividades? Para vocês responderem sim ou não. Então, isso aqui não vale nota. Isso aqui é só para vocês acessar e ver o que é que está faltando no meio de tanta matéria. Deixa eu ver se realmente eu fiz tudo de professor Ivandro. Então, aqui é para tentar ajudar vocês. E mesmo assim, tem muita gente que não se liga. Então, nós temos aqui, ó, a partir da aula 63, que foi a última, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aulas. Mais uma que está escondida aqui, que é a 32, 9 aulas. Então, foram 9 aulas onde eu postei a atividade para vocês. Oxe, professor, mas se o senhor disse que eram 10, são 10, gente. É porque no sábado a gente postou 2, ó. Atividade 14 e 15. Então, foram 8 mais 2, 10. Fechou? Ok. Então, sem dúvidas, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Por exemplo, a Adriele tem uma frequência muito irregular com a gente aqui na nossas aulas online. Mas a Adriele chegou a fazer aqui até a atividade 2 dessa unidade. Depois ela não fez mais. Aí fica aparecendo assim pra mim, ó. Pendente, tá vendo? Então, ó. Adriele pendente, Ana Luísa pendente, Andressa pendente. Embora a Andressa e a Ana Luísa não frequentem desde o início. Mas a gente pode ver aqui, por exemplo, que a Amanda e a Ana Carolina, elas têm feito a atividade toda. Então, esse 100 aqui, ele significa que elas tiveram a atividade com êxito. Elas fizeram 100% da atividade, ó, até a da aula 32, tá vendo? Então, foi uma atividade com êxito. Aí vem, baixando aqui, só para vocês entenderem como é que é feito, que eu faço a avaliação de vocês. Aí aqui, Beatriz, ó, foi o que aconteceu com Bia. Por exemplo, Bia não fez a última atividade, que eram 2, tá vendo? Então, o que que acontece? Aqui eu tenho 100%, então ela tem 1 ponto, tá vendo? Aqui eu tenho 100%, ela tem 1 ponto. Aqui ela só tem 0,75, aqui ela só tem 0,9. Estão vendo? Então, aí eu vou somando para fechar a nota de vocês. E aqui eu tenho 2 atividades pendentes de Bia. Aqui, nessa aula 54, que era a atividade 11, o que pode ter acontecido? Que às vezes acontece com vocês. Vocês entregam a atividade e a atividade vem em branco. E aí eu não tenho como corrigir a atividade em branco. Aí eu mando mensagem para vocês. Vocês não entregaram a atividade. Se vocês não olharam o e-mail, se vocês não olharam o Google Sala de Aula, vocês não vão saber que eu mandei a mensagem para vocês. Então aí ficou 0 aqui porque eu não recebi a atividade. Ou então fez a atividade toda errada, que não foi o caso aqui, eu acho. Tá certo? Então, Bia, por exemplo, Bibi, ó. Bibi, ela faz tudo. Agora, a Bibi teve alguns errinhos aqui, bestas, ó. Ela teve um errinho aqui na atividade 12. Teve outro errinho aqui na atividade 11.
Já teve um errinho maior aqui na atividade 9. Mas isso eu vou reduzindo assim, ó. No percentual de vocês, eu vou reduzindo um pouquinho, tal. Aí o que que acontece? Então aqui ela perdeu 5, aqui ela perdeu 5, aqui ela perdeu 1. Então ela perdeu ao todo 25. E aí eu vou diminuindo a nota de vocês, certo? E vou também fazendo uma aproximação. Karine também está pegando atividade na escola. Então Karine não conta. Emily ficou com uma pendência ainda. Embora a Emily tenha voltado, participado, inclusive muito bem da aula de matemática no vídeo. Emily deu show. Gostei da camisa de Emily. Mas eu vou comentar isso. Eu já comentei isso na aula de matemática. Não vou repetir de novo. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que tem também os percentuais de acerto de Emily. Esther não está participando das nossas aulas online. Helenice deu uma queda muito grande, viu, Helenice? Olha sua vida. Helenice só fez 3 atividades, contando com a primeira. Essa primeira aqui, ó, gente, quando aparece assim 50, normalmente é porque entrega com atraso. Aí lembre-se sempre da mensagem que a gente já combinou. Se eu digo assim, atividade concluída com sucesso, é porque vocês entregaram no prazo e é 100%. Se eu digo assim, atividade concluída com atraso, vocês entregaram certa, mas entregaram com atraso. Então só tem 50%. É por isso que a Helenice está com 50 aqui. Não é porque ela errou metade da questão. É porque ela entregou com atraso. Então só tem metade da nota. Entenderam? E aí se você entregar errado, por exemplo aqui, ó, ela deve ter entregado atrasado e ainda deve ter entregue com erro. Aí ela só recebeu 25. Então, olha como é complicado quando a gente não entrega no prazo. Eu estou sempre afirmando isso para vocês. Então, aqui, ó. Isabela, aqui a mesma coisa. Ó, Isabela aqui não deve ter entregue a atividade. E aí vocês têm aqui eu tenho aqui toda a visão de vocês, ó, do trabalho de vocês. O Google me mostra tudo. Quem está pendente, quem não está. Inclusive, foi por aqui que eu orientei vocês na sexta-feira passada. Lembram? No plantão de orientação? Para que vocês voltassem a fazer atividade antes do horário da tarde, porque eu ia dar essa opção para vocês fazerem. Por exemplo, o João Neres aqui, ele fez, ó. Então, ele fez a atividade e ele ganhou mais meio ponto. Por quê? Porque ele entregou, se ele tivesse feito no prazo, ele tinha ganho 1, porque ele acertou a atividade toda. Mas ele ganhou mais meio ponto. Ah, professor, é pouco. Não é pouco, não. Teve gente que passou só com esse meio ponto. Vocês não fazem ideia. Aqui, só aqui, ó. João teve 2. Aqui e aqui, ó. Então, aqui ele teve mais 1 ponto, ó. Então, se a média dele era 4, por exemplo, com 1, foi para quanto? Foi para 5. Ele passou. Então, não pode vacilar. Tudo vale nota. E vocês têm que fazer no prazo. Porque senão, gente, vira oba-oba. Karen tá com problema no celular, tá sem celular, não é? Por isso que tem algumas faltas aqui. Luana tá pegando atividade na escola. Lohane fez tudo aqui com alguns errinhos. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Aqui, Mai também teve um problema aqui, que a gente já sabe o que é, né, Mai? Que a gente já conversou lá nas conversas particulares. Eu já expliquei o que foi. E foi aquela atividade do carrinho. Deixa eu ver o que mais aqui para eu poder explicar. Aqui, ó, Maria Lima entregou atrasada e teve erro. Aí diminuiu mais ainda. De 50 foi baixando mais. Mainara aqui entregou com atraso. E por aí vai. Natasha deixou de fazer as últimas aqui. Não sei o que foi que aconteceu com Natasha. Tava indo tão bem, ó. Tinha feito toda 100%. Chegou aqui nas últimas 3. Aí ela não fez. Vem agora aqui PR. Paulo Ricardo ficou com 2 pendências. Entregou um aqui com atraso. Estão vendo como tudo isso vai diminuindo os pontos de vocês? Então, ó. Rian, por exemplo. Rian não tinha feito praticamente nada. Lembram na semana passada que eu falei? Aí Rian fez aqui, ó. Atrasado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atividades atrasadas. Tá vendo? Então aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, só aqui foi quase 3 pontos que ele conseguiu. Se ele tivesse feito no prazo, eram 6 pontos. Olha o vacilo que deu. Mas 3 pontos já ajuda, né? Porque já é quase 5. Então, ó, por aqui vocês tiram pelo exemplo de Rian. Aqui, Vitória, Viver,
Tudo com 100%. Acho tão lindo quando aparece 100% assim. Vitória Vivian também está com problema sem celular. E Ali também entregou aqui com atraso. Tem uma atividade aqui de Ali sem corrigir. Depois eu vou ver isso. E aqui está uma com 0, porque ela não deve ter acertado a atividade também. Ou entregou, não entregou e achou que entregou. Vocês entregam tudo em cima da hora. E aí, quando eu vou fazer essa avaliação para vocês, ainda tem esses perrengues. E agora já não é nem mais hora de entregar. Certo? Então vamos lá, vamos ver agora as médias de vocês. Estão preparados? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 5 minutos. Dá tempo. Então, nono B de Humanidades. Está aqui já. Já deixei na tela. Que lindo. Então aqui está a média de vocês. Tá certo? Eu quero apenas chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, essa coluna aqui B é a média de vocês da primeira unidade, para quem não souber e quiser anotar logo. E aqui na coluna D é a média da segunda unidade, dessa unidade agora, tá certo? Então vejam aí, quem tá de amarelinho assim, como Adriele, Beatriz, Esté e Helenice, é porque estão abaixo da média, tá certo? E essa nota verde aqui são as pessoas que estão pegando atividade na escola, que aí tá de verde porque ainda é uma nota parcial, porque a gente não terminou de corrigir tudo ainda, tá certo? Mas aí vocês já tem aqui esse parecer. Bom, vamos lá, FV. O que é FV, professor Evandro? São aquelas pessoas que estão faltando verificação, que não estão vindo para a escola. E aí a gente não tem como fazer a avaliação deles, por isso que tá ali em aberto. Mas Amanda, média 10. Ana Carolina, média 10. Adriele, já falei, 1,5, né? Adriele fez pouca coisa essa unidade. Beatriz, média 4. Bibi, média 9,5. Karine tá pegando atividade na escola. Emily, média 8,5. Esté tá sem nota ali. Esté, não sei se tá pegando atividade na escola. O nome dela não tá na lista. Helenice, média 3. Isabela, média 8. Yuri Kevin, média 8,5. João Vitor, média 9,5. João Neres, média 7. Karen, média 4. Lohane, média 9,5. Lula, média 10. Lula tá fechando ali 10 e 10, hein, Lula? Mai, média 9,5. Na próxima eu quero 10, viu, Mai? Barretinho, média 10. Melhorou, viu, filha? Gostei. Brito, Dudinha, média 10. Duda, Rodrigo, Duda. Só você entende o que eu falo. Maria Lima, média 9. Mainara, 8,5. Deu uma quedinha, mas já conversou comigo. Naira, 9,5. Natasha, deu uma queda muito grande, Natasha. Vamos lá, minha filha, vamos melhorar isso aí. Média 6. Paulo Ricardo melhorou bastante, mas pode melhorar ainda mais, viu, Paulo? Média 7,5. Você recuperou a média da primeira, mas lembre-se que ainda faltam 4 unidades. Rian, média 5,5. Rian relaxado. Tayana, o que está acontecendo com você, Thay? Você está participando pouco, você não está fazendo as atividades. Sua média 0, hein, bonita? E já tinha perdido na primeira unidade. Tainá não frequenta, não é, gente? Viver, média 10, também tá ali, barba, cabelo, bigode. Vitória Vivian também não frequentou, que tá sem celular. E Ali também deu uma quedinha, média 7,5. Ok, gente? Então essa é a nota de vocês. Vou subir aqui devagarzinho também para quem não anotou, anotar. Eu não tiquei todos aqui de amarelo. Deixa eu marcar aqui Tayana. Eu não marquei. Que são as pessoas que estão com a média abaixo de 5. Então, precisa vocês observem aí as notas de vocês. Não se preocupem com nota dos outros, que não interessa a ninguém. Cada um vai olhar a sua. Lembrem-se que ninguém está passado de ano, porque 20 pontos não garante aprovação em 6 unidades. 20 dividido por 6 não dá 5. Então vocês têm que lembrar disso. Se tirar 0 nas próximas 4 unidades, está perdido.
Então não adianta média aritmética simples, ok? Pega as notas e divide pela quantidade de notas. Se são 6 unidades, pega a soma e divide por 6. Então 20 aqui, quem tem 20 que não quiser estudar mais, quando eu pegar os 20 e dividir por 6, vai dar 3 e fração. Então ainda não estão, ninguém está aprovado ainda. Ok, gente? Então, essa é a nossa posição, nosso parecer sobre essa unidade. Segunda-feira eu vou lançar um podcast. E aí vocês observem, porque a gente já vai começar a semana que vem do zero com as nossas atividades da terceira unidade, tá bom? E aí depois na sequência a gente vai vendo, fechando a terceira unidade, a quarta unidade eu explico para vocês como é que eu pretendo trabalhar com vocês. Beleza? Eu acho que eu vou fazer uma enquete para ver o que a maioria vai decidir. E aí vocês vão responder para mim no Google Sala de Aula e a maioria vai vencer. Se vai querer o plano A ou o plano B para humanidades. Vocês decidem. Se você escolhe a opção A, ligue para 66666 sem sapato. Se você escolhe a opção B, ligue para 002-020200. Ok, gente? Então é isso. Brincadeiras encerradas. Valeu. Ah, sim. Antes que eu esqueça. Sexta-feira é feriado, 2 de julho. Mas eu não tô lembrado se esse feriado foi antecipado por causa da Covid. Se foi antecipado, nós vamos ter aula. Se não foi, eu vou avisar no podcast. Todo mundo ligado no meu, no seu, no nosso podcast da educação. Tchau, galera. Bom final de semana. Valeu.